Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas, os gentios e a lei. Certamente uma das frases que muito se ouve quando se fala da lei é aquela que diz: a lei foi dada para os judeus. Será que é isso mesmo? Será que a lei foi dada para um povo apenas do passado e hoje, com a graça de Cristo, não mais está em vigor? Acompanhe comigo o que nós encontramos no livro de Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 12. Diz o texto: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Curiosamente aqui o texto abre, pelo menos aqui a partir do versículo 12, dizendo: todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. O texto não diz que todos os que sem lei pecaram serão salvos. Não diz todos os que sem lei pecaram serão amados de Deus. Diz que perecerão. O que é esse todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão? Aqueles que não aceitaram a lei, aqueles que não procuraram guardar a lei de Deus. É desse povo que está falando. E ele diz: todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Todo ser humano vai ser julgado pela lei. Agora, aqui, obviamente, aqueles que sob a lei, aqueles que conhecem a lei, aqueles que acreditam na lei, serão julgados por ela. A lei vai julgar a todos, mas há uma diferença entre aqueles que aceitam e aqueles que não aceitam. Não serão, entre aspas, julgados aqueles que se rebelaram contra a lei. Veja por que isso. Veja, por exemplo, Lúcifer. Lúcifer estava no céu e se rebelou contra a lei de Deus, se rebelou contra as ordens de Deus. Vai ser julgado? Não, já está julgado e condenado. O povo de Deus será julgado pela lei, porque a lei traz consigo também o seu galardão. A palavra de Deus diz, que as obras trazem o galardão. Então, o povo de Deus, diz o texto, que aqueles que aceitam a Cristo não se estão condenados. Então, por que serão julgados se não estão condenados? Serão julgados para ver o galardão que receberão. Cada um receberá o seu galardão segundo as obras. Se as suas obras estão amparadas pela lei, como por exemplo, você guarda o domingo, você não está amparado pela lei na guarda de domingo, porque a lei diz: lembra-te do dia de sábado. Então, quando a pessoa for julgada, esta obra dele não resiste à lei de Deus, porque a lei de Deus, obviamente, não diz que é para se guardar o domingo. Porém, sigamos. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Olha que curioso aqui. O gentio diz: a lei foi dada aos judeus, mas aqui o texto está dizendo claramente:
Mesmo aqueles que hoje defendem a lei, como por exemplo, né, todo aquele povo que diz, não, a lei de Deus está em vigor e procuram guardá-la. Mesmo esses não são só os que ouvem a lei, ou seja, ele olha para a lei e diz, não, de fato a lei está em vigor. Mas não são esses que são justos diante de Deus, mas sim os que praticam a lei é que hão de ser justificados. Então, por exemplo, você diz, não, a lei diz que não é para roubar, mas você rouba. Você tem um problema. Vamos avançar um pouquinho. Agora vai falar dos gentios. Muitos dizem, eu sou gentil, eu não preciso guardar a lei. Se você é um gentil no sentido lato da palavra, você está fora do povo de Deus, né? Porém, aqui estamos falando daqueles que se dizem cristãos, mas não guardam a lei. Veja o que diz. Porque quando os gentios que não têm lei, ou seja, que não acreditam que a lei está em vigor, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Ora, o que isso quer dizer? Eles vão perecer, mas Deus é que sabe todas as coisas, é quem julga. Veja, eles diz, né, não tendo lei. Então eles não acreditam na lei de Deus, eles não acreditam que o sábado está em vigor, eles não acreditam na lei, porém, ele não adultera, ele não é um adúltero, ele não rouba. Veja, então ele não tendo lei, não conhecendo a lei verdadeira, escrita, mas ele tem a lei de alguma maneira no seu coração, porque ele não adultera, e a Bíblia diz não adulterarás. Ele não rouba, e a Bíblia diz não roubarás. O Espírito de Deus de alguma maneira comunicou a ele alguns preceitos da lei e ele procura, né, mesmo não conhecendo a lei, andar. Veja o que diz. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Como é que eles para si mesmos são lei? A própria consciência, né? Ele vê uma carteira que cai no chão de alguém, ele viu a quem pertence essa carteira, ele é um gentio, ele viu a quem pertence essa carteira, mas aí aquela vozinha, né, na consciência diz assim, fique para você, afinal de contas, ele perdeu, achado não é roubado. Mas a outra vozinha, entre aspas, na consciência, né, o anjo de Deus, o Espírito de Deus trabalhando, diz, não, você sabe que é dele a carteira, você sabe o que deve fazer. Agora ele é lei para si mesmo, ele não conhece a lei escrita que diz que não se deve roubar, ele não conhece a lei escrita que diz, lembra-te do dia de sábado, ele não conhece a lei escrita, né, como diz, como está na Bíblia, mas ele naturalmente faz o que é correto, por isso ele para si mesmo é lei, ou seja, a própria consciência acusa ou condena. Veja o que diz, né? Versículo 15, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ora, se ele fica com a carteira, essa própria consciência, entre aspas, o Espírito de Deus agora trabalhando na consciência dele vai dizer, você roubou, né? Agora, se ele, né, pegou essa carteira e devolveu, ele mesmo é defendido pela consciência, porque a consciência não o acusa agora. É como você, em qualquer aspecto, que não sabe, por exemplo, que alguma coisa está errada porque está escrito, mas sabe que está errado porque aprendeu os princípios, né, na sua família, aprendeu desde pequeno que não se deve roubar, não se deve bater nas pessoas, não se deve odiar as pessoas, etc, etc, etc. Esses são os princípios da lei escritos no coração, né? Porém, claro, por que mesmo assim diz que eles não têm lei? Porque, por exemplo, você vai encontrar muitos que se chamam, se autodenominam cristãos, que dizem, não, eu guardo a lei. E aí você diz a ele, você não adultera? Não, eu não adultero. Você não rouba? Não, eu não roubo. Você faz imagem para adorar? Não, eu não faço. Porém, quando chega no sábado, você guarda o sábado? Não, o sábado foi dado para o judeu. E aí vem o problema. Também não tem lei. É um gentio que deveria entender e ser de fato um judeu espiritual. Não é judeu que é no exterior, mas aquele que é no coração. Então a lei precisa ser escrita inteira no coração. E alguns, né, não permitem que isso seja feito, e aí eles acabam sendo de fato perante Deus gentios, né? Embora, claro, tendo moral, tendo princípios, eles fazem aquilo que a palavra de Deus diz, naturalmente o que é da lei, sem conhecer, como dissemos, a lei, né? Agora,
Diz, versículo 15, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Veja que aqui não é gentil e judeu, os homens todos passarão agora por este julgamento, né? Por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, os gentios vão ser julgados segundo a lei? Não. Aqueles que não conhecem. É por isso que só Deus pode julgar. Eu não posso olhar para uma pessoa e dizer assim, não, esse aí que se diz cristão, na verdade ele não é cristão porque ele não guarda o sábado. Eu não posso fazer isso. Agora, é um fato que a lei ainda não foi escrita no coração dele. E note que essa é uma promessa de Deus. Escreverei as minhas leis nos vossos corações e as porei no seu entendimento. Então eles não têm a lei escrita no coração e no entendimento. Porém, de alguma maneira, né, essa lei tem nuances no coração deles, como diz. Eles não têm entendimento de toda a lei, porém, né, a sua própria consciência, de alguma maneira, através do Espírito de Deus, obviamente, revela a eles alguns princípios da lei. E aí, se ele procura viver nesses princípios da lei que ele conhece, finalmente ele será julgado também, e Deus sabe se ele guardou ou não, por exemplo, o sábado, porque ele se rebelou contra o sábado, porque ele não quis saber sobre o sábado, ou se ele simplesmente não entendeu. Por isso, colocarei nos seus corações e no seu entendimento. Então, ele, por assim dizer, procura, e por isso só Deus pode julgar. É um cristão sincero que procura servir a Deus, procura de fato na luz que tem andar, mas ainda não entendeu a validade de toda a lei, por isso quando chega no sábado, como dissemos, ele barra. Ou quando chega em alguma outra coisa, né, que ele não entendeu profundamente, ele barra. Como, por exemplo, não matarás. Aí ele diz, eu não mato. Mas se ele fuma, ele está matando sim, ele está matando a si próprio, ele está se suicidando, né? Ou, como Jesus disse, aquele que odiar no seu coração, não, essa pessoa eu não gosto, eu odeio essa pessoa. Ele está matando também a pessoa, porque a lei não está escrita no coração e no entendimento dele. Então ele não a entende como deveria, embora, como dizemos, em alguns aspectos, ele procura seguir a lei, né, que está na sua consciência. Por isso, repetimos, só Deus pode julgar, né? Você hoje recebe um convite para deixar de ser um gentil, ainda que um gentil, entre aspas, cristão, para ser um judeu espiritual. Aquele que tem entendimento da lei, aquele que tem a lei escrita não apenas no coração, mas também no entendimento, para poder servir a Deus em espírito e também em verdade. Pense nisso e que Deus o abençoe. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.